Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Pode se sentar. Hoje eu vou ler um pouco mais, então para você não demorar em pé, leiamos sentados. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, é um privilégio, é uma honra, é uma grande responsabilidade estar aqui no altar, falar com vocês e para vocês. Quero agradecer ao meu pai, pastor Josué, pela confiança, a minha esposa por estar ao meu lado e a vocês que estão aqui para cultuar junto comigo e agora me escutar, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 1 até o 20. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estou com o microfone aqui, viu, irmão Sérgio? E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Versículo 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Versículo 20, terminamos. Na verdade vos digo que alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Troca o microfone. Amém? Deus abençoe. Senhor Pai, Senhor está nos céus, estamos aqui em Tua presença para Te louvar e Te agradecer, Pai. Mais uma vez Te louvar pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Senhor, meu único pedido é, Pai, que não seja o homem, mas seja o instrumento da Tua providência, da Tua vontade. Que não seja eu falando, Pai, mas seja o Teu Espírito através de mim. Assim Te peço e Te agradeço em Teu nome. Amém. Me dá só um pouquinho de retorno, irmão Sérgio, por favor. Gente, meu objetivo esta noite
é trazer a nós, ao nosso conhecimento e ao nosso entendimento, algumas lições que Jesus deixou para nós nos últimos momentos da sua vida. Nesse cenário aqui, nessa reunião dele com os discípulos, tiraremos algumas lições que devemos ter como estrutura da nossa vida cristã. Coisas basilares que sustentam a nossa vida cristã e o nosso entendimento sobre a vida cristã. É compreensível também, durante todo o ministério de Cristo, que Jesus nunca esteve atrasado, Ele nunca esteve adiantado. Muitos homens puderam achar ou compreender que Jesus talvez atrasasse 1 ou 2 dias, mas Jesus não viveu no tempo do homem, mas Jesus cumpriu o tempo de Deus. Ele cumpriu cabalmente o plano da salvação, Ele cumpriu o propósito pelo qual aquilo Ele foi chamado e escolheu. Nós vamos ver que em João capítulo 2, nas bodas do Caná, Jesus fala para sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. Em João capítulo 7, vai dizer que os guardas não puderam prendê-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Em João capítulo 8, no templo, não puderam prendê-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. João capítulo 12, quando ele está entrando triunfante em Jerusalém, ele diz: é chegada a hora do Filho do Homem para ser glorificado. Momentos depois, em João capítulo 13, como acabamos de ler, ele vai dizer, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Nós vamos ver que em todo momento do ministério de Cristo, ele caminhou sabendo qual era o momento de cada passo. E apesar de nesse momento chegar a sua hora de prestar o sacrifício pela humanidade, ele ainda tomou um tempo para ensinar os seus discípulos as últimas lições. Lições essas que os discípulos levariam e pregariam e ensinariam a todas as outras pessoas. Lições que hoje, pela misericórdia e graça de Deus, iremos ouvir e aprender mais um pouco. Interessante que Jesus nesse momento, ele já estava próximo à cruz. Jesus já estava à sombra da cruz. Jesus estava tão próximo de ser sacrificado e de ser preso, que ele estava emanando sua graça em conhecimento e ensinamento. Nós vamos ver que o momento que Jesus foi sacrificado durante a festa da Páscoa não foi um tiro no escuro, não foi uma data que Deus apontou no calendário e disse vai ser essa. Há um significado. Significado esse que muitos não sabemos porque está além da nossa compreensão, mas 2 óbvios. Primeiro, era a festa principal. Eles comemoravam a libertação do povo de Deus do Egito, do cativeiro. Todo o povo se congregava, se agregava junto em Jerusalém. Aquelas que moravam fora vinham para Jerusalém para festejar a festa da Páscoa. E também era o cordeiro mais importante a ser sacrificado dentre todas as festas. Assim, Jesus, o principal cordeiro, o maior cordeiro, o cordeiro que foi morto para nos lavar, escolheu a maior festa para ele ser sacrificado. A morte de Cristo foi uma morte pública. Ele não morreu, ele não foi sacrificado nas escondidas. Ele não estava cometendo algo errado, ele não foi cometido ou acometido por uma vingança. Na verdade, ele escolheu publicamente sacrificar por todas aquelas pessoas. E nós vamos aprender um pouco das lições que Jesus ensinou momentos antes. Primeiro ponto, se você estiver escrevendo algo do tipo, a primeira lição que vamos aprender é o amor imensurável de Deus. Vou ler novamente João capítulo 13, versículo 1 ao 3, que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. A cruz não foi e nunca será um acidente na vida de Jesus. A cruz não foi uma pedra de tropeço, não foi algo que se esbarrou no caminho de Jesus. A cruz não foi consequência da trama dos judeus. A cruz não foi causada pela maldade de Anás e Caifás. A cruz não foi consequência da covardia de Pilatos. A cruz não foi consequência da insanidade dos gritos dos judeus mandando que crucificam. A cruz foi plano perfeito do Pai. Jesus não estava andando em Jerusalém e foi pego de surpresa. Jesus sabia que ele seria sacrificado. Ele mesmo tendo conhecimento do sofrimento horrendo que ele passaria, da morte pela rude cruz, ele a si mesmo nos amou até o fim. Ele sabia que os seus discípulos o abandonariam. Ele sabia que Judas o trairia. Ele sabia que Pedro o negaria 3 vezes. Mas mesmo assim, ele os amou até o fim. Jesus, naqueles últimos momentos, ele poderia segurar os ensinamentos, porque para todos os efeitos, todos vão me deixar sozinho. Mas apesar da morte iminente, ele não segurou o seu ensinamento e ensinou-os, para que através da sua morte, eles aprendessem e a palavra chegasse até nós hoje. Jesus, na iminência da sua morte, em todo instante, ele lembrou de mim e de você. Ele lembrou do nosso coração, ele lembrou da nossa alma. Apesar de sermos pecadores, não merecedores da graça e da misericórdia de Deus, ele nos amou até o fim. Interessante que ele nos amou tanto, que até o maior pecador do mundo pode se achegar a ele, e ele irá amá-lo, perdoá-lo, justificá-lo, santificá-lo. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que eu quero trazer a sua atenção é que Cristo não morreu para os santos, Cristo não morreu para os justos, Cristo morreu para os ímpios, para os pecadores, para aqueles que necessitavam de um sacrifício imaculado, todos nós. Ele era Deus e esvaziou-se, tornando homem, carne, suportando sobre si o madeiro e sobre o madeiro os nossos pecados, porque nos amou até o fim. Esse é o amor de Deus. Muitas vezes nos colocamos como o pior pecador, e de fato somos. Não existe diferença entre os pecadores, existe diferença entre os pecados. Todos nós levamos sobre nós a marca e a natureza pecaminosa. Não devemos nos julgar maior ou menor do que o outro, mas fato é que mesmo assim Deus nos amou. Muitas vezes nos colocamos como pessoas que Deus, eu não me sinto amada, Deus, eu não me sinto amado. A pessoa entra em uma circunstância interna tão profunda e triste, porque não recebe amor. Mas estou falando que o próprio Deus se fez homem e morreu por mim e por você, simplesmente porque nos ama.
Essa é a primeira lição. Segunda lição que Cristo nos ensina: e me permita a palavra, é sobre o perigo de se viver como um hipócrita no meio do povo de Deus. João capítulo 13, versículo 2 e 3, 18 e 19 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Versículo 18 e 19: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Irmãos, Judas, ele foi escolhido pelo próprio Cristo, no mesmo nível e no mesmo tempo que ele escolheu Pedro, Tiago, João e todos os outros. Com certeza, assim como tudo em que Jesus fazia, ele orou antes de escolher Judas. Ele escolheu Judas entre os 12. Ele escolheu Judas também para pregar o Evangelho. Ele escolheu Judas também para curar os enfermos. Ele escolheu Judas também para expulsar demônios. E escolheu Judas também para ser o tesoureiro do ministério. Ele escolheu Judas, assim como escolheu todos os outros. Só que interessante é que Judas passou 3 anos ao lado de Jesus, caminhando o tempo inteiro. Judas pregou. Judas viu Jesus curar os enfermos, levantar mortos, expulsar demônios. Judas, quando Jesus mandou 2 em 2, Judas foi 2 em 2. Judas fez parte dos 70. Judas fez parte dos 12. Judas viu tudo isso. Judas sentou com Jesus para comer. Judas sentou com Jesus para orar. Judas sentou para ter comunhão. Judas andou com Jesus o tempo inteiro. Mas o seu coração não era convertido. O que é que a gente pode aprender com Judas? Existem pessoas que oram, existem pessoas que pregam, existem pessoas que levantam as mãos, existem pessoas que oram pelos enfermos, que expulsam demônios, mas o coração não é convertido. Ir à igreja, levantar a mão, orar, cantar, não é sinônimo de ser salvo. Ser salvo é declarar com o coração que Jesus é o Senhor e Salvador da sua alma. Judas vai nos ensinar quão longe pode ir um homem em sua profissão religiosa sem ser convertido. Judas cresceu entre os 12. Judas foi o tesoureiro. Judas tinha a confiança de lidar com as finanças do ministério do Messias. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi nem João que se deitou no ombro de Cristo, mas foi Judas. Irmãos, no mundo de hoje, vemos muitos líderes, influenciadores, grandes homens que exercem influência sobre um corpo, sobre a multidão, que não necessariamente servem a Deus. E é necessário
o seu discernimento em Cristo para compreender quem serve a Deus e quem não serve. Interessante que privilégios espirituais sem a graça de Deus não salva ninguém. Ele tinha o privilégio de ser tesoureiro, mas não teve o privilégio de ser salvo. Eu vejo muita gente, eu vejo em muitas ocasiões, e nós vemos em muitas circunstâncias nas igrejas, gente competindo por cargo em vez de querer se preocupar com a própria salvação. Judas amou mais o dinheiro do que a Cristo. Judas amou mais as coisas carnais do que todos os ensinamentos espirituais que ele recebeu do próprio Messias. Judas tinha conhecimento, mas não adianta conhecimento sem graça. Não adianta conhecimento e privilégio espiritual sem intimidade com Deus. Não adianta cargo, microfone sem intimidade. Judas nos alerta sobre o perigo de apenas ter o conhecimento intelectual sobre a palavra, mas não ter intimidade com aquele que escreveu a palavra. Ter conhecimento, estudar, fazer teologia, filosofia, qualquer coisa que indique, te capacite para entender a palavra, mas não buscar intimidade na presença de Deus, não te salva, apenas te traz e te transforma em alguém inteligente sobre a Bíblia. Irmãos, nós vamos aprender que Jesus, apesar disso tudo, conhecia o coração de Judas. João capítulo 6, versículos 70 e 71 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12. Jesus escolheu os 12. E um de vós é um diabo. Jesus sabia quem era Judas, e mesmo assim o amou, e mesmo assim o chamou de amigo no Getsêmani. Judas ouviu, foi tratado como amigo, foi tratado com intimidade, mas não ouviu a voz de Deus, ouviu o sussurro do diabo. Judas vai nos alertar que Deus é perfeito no conhecimento sobre o seu povo. Como assim? Nós temos alguns Judas no meio de nós, só que nós não conhecemos. Pode estar sentado, desculpa, que não seja para você, do seu lado. Você pode viver com Judas todo dia, você pode sentar com Judas todo dia, mas você não conhece Judas. Só que ele pode enganar pai, pode enganar mãe, pode enganar marido, pode enganar esposa, pode enganar pastor, pode enganar patrão, pode enganar líder, pode enganar a igreja inteira, mas não engana a Deus. Então, irmãos, para você, para nós, para todos aqueles que estão nos ouvindo, se você está tentando enganar as pessoas, não se esqueça que Deus está de olho em você. Terceiro ponto e terceira lição é que privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. João capítulo 13, versículo 3 a 5 diz assim: sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu-se.
Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingida. Irmãos, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era o Senhor do universo. Jesus sabia que ele era Rei dos reis. Jesus sabia que era o Senhor dos exércitos. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Jesus sabia que uma só palavra ele chamaria e uma legião de anjos desceria para servi-lo. Jesus sabia que todo o poder estava em suas mãos. Jesus sabia que ele detinha todo o poder, toda a honra e toda a glória, e mesmo assim se fez homem e se curvou para lavar os pés de pecadores. Filipenses capítulo 2, versículo 4 a 8 diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que ele sabia determinou o que ele fez. O fato dele saber que era Deus não limitou ele de lavar os pés da sua criação. Lavar os pés, o fato de Jesus se humilhar não tirou dele o fato de que ele era Deus. Só que no reino de Deus, irmãos, não é ser servido, é servir. A trena de medida no reino de Deus não é ser servido, é servir. Interessante que naquele contexto, os discípulos de Jesus estavam vindo de Nazaré, estavam chegando, eles chegaram no cenáculo. O ato de lavar os pés era feito somente pelos escravos e servos. Só que no cenáculo não tinha nem escravo nem servo. Automaticamente, sendo Jesus mestre e senhor, assim como os discípulos o chamavam, era compreensível entender que alguns dos discípulos, ou apenas um, era para tomar a bacia e lavar os pés de todos. Só que era muita humilhação para os discípulos lavar os pés uns dos outros. Momentos antes estavam discutindo quem era o maior entre eles. Momentos antes, os 12 estavam discutindo quem era o maior entre eles. Grandeza pessoal, orgulho. Eu sou maior. Não, eu que sou. Não, eu sou tesoureiro. Não, eu faço isso. Não, eu oro com Cristo. Ei. Não é isso. É servir. Em Lucas capítulo 22, versículo 24, diz assim: e houve também entre eles contenda, sobre o qual deles parecia ser o maior. E diz assim: e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E Jesus está dizendo assim, ei, discutam logo quem é o maior, e quando descobrirem, sirva como o menor. Depois que você descobrir quem é o maior, seja como eu, o mestre que serve. E em vez de ficar discutindo quem era o maior, era para seguir as lições de Cristo,
que era servir o tempo inteiro. Eles não deixariam de ser discípulos porque servissem uns aos outros, mas o orgulho não deixava. Deus não deixou de ser Deus porque lavou os pés deles. Era isso que Jesus precisava ensinar, que você não deixa de ser o que você é, filho de Deus, se servir ao próximo. Você não se torna menor que a pessoa do seu lado se você servir a ela. Você só se torna mais parecido com Cristo. Interessante que humildade e amor pode ser compreendido e aprendido por qualquer pessoa, do rico ao pobre, do forte ao fraco, do Oriente ao Ocidente. Qualquer pessoa que desejar aprender humildade e amor consegue. É só servir ao próximo. Só. E servir ao próximo te transforma em alguém mais parecido com Jesus, o nosso Deus. Vamos seguir? Ponto 4, ou quarta lição. Jesus nos ensina sobre a eficácia da salvação e a purificação, e a importância da purificação diária. João capítulo 13, versículos 6 a 11 diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, eu gosto muito desse diálogo, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço agora não sabes tu, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Ele acabou de dizer que nunca me lavará os pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só meus pés, as minhas mãos e cabeça também. Ele acabou de dizer que não queria os pés, agora já quer o corpo inteiro. Aquele, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Pedro revela nesse texto mais um momento do seu temperamento ambíguo, contraditório. O Senhor não lava os meus pés, mas quero que lave o corpo inteiro. Eu não te abandono nunca, mas eu te nego 3 vezes. Eu digo que tu és o Messias, mas depois eu te repreendo. Pedro não foi perfeito. Pedro necessitava ensinar e ser ensinado. Pedro, ele via, mas não entendia. Pedro tinha sentimentos demais aflorados e pouco discernimento espiritual. Pedro era muito barulhento e pouco consciente espiritualmente. Jesus precisava ensinar Pedro. Interessante que Pedro errou ao entender sobre a humilhação de Jesus. Ele não compreendia que fazia parte do plano de Jesus lavar os pés dos discípulos. Ele não entendeu o ato espiritual, ele apenas viu o ato literal de lavar os pés, de lavar a sujeira.
Só que a linguagem de Jesus nesse texto é a mesma linguagem que Jesus usa no capítulo 3 sobre nascimento espiritual. É a mesma linguagem que Jesus usa no capítulo 4, quando ele fala sobre a água espiritual. É a mesma linguagem que ele usa no capítulo 6 sobre o pão espiritual. Ele está falando agora sobre a limpeza espiritual. E Pedro não entendia, assim como nós também não entendemos sobre a nossa limpeza espiritual. Interessante que a palavra vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 11, diz assim: e é o que alguns têm sido. Na verdade eu vou abrir a Bíblia para ler de forma mais completa. Primeira Coríntios capítulo 6 versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo é que pessoas foram fornicadores, roubadores, ladrões, tudo isso que a gente leu, e que quando eles confessaram que Jesus é ou foi passado, o Senhor e Salvador da vida daquelas pessoas, eles foram lavados, eles foram justificados e eles foram santificados. O que eu quero dizer, e o que Paulo quer dizer, é que não existe pecado que Jesus não lave. Pedro necessitava aprender e entender o que é que Jesus estava falando. Quando Jesus fala, eu preciso lavar os pés, eu quero lavar os pés, ele fala não. Jesus fala, mas não terá partes comigo. Ele fala, então os pés e a cabeça também. E Jesus fala, não é necessário lavar o corpo inteiro novamente. Nos versículos de João capítulo 13, versículo 5, versículo 6, versículo 8, 12 e 14, o verbo lavar em hebraico é nipto, N-I-P-T-O. Significa lavar uma parte. No versículo 10, quando Jesus fala, não é necessário lavar o corpo inteiro, porque já foram lavados. O verbo lavar aqui é louo, L-O-U-O. Indica lavar por completo, lavar de forma inteira. O que Jesus estava ensinando a Pedro é que Pedro, a partir do momento que foi e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitou ser discípulo, aceitou ser seguidor, ele foi justificado, ele foi santificado. Na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, eu e você fomos justificados, santificados, separados para Deus. Quando ele fala para Pedro, é necessário que eu lave os pés, ele não está falando sobre justificar Pedro novamente. Pedro já foi justificado. Ele está falando que é necessário uma purificação diária. Lavar os pés, lavar uma parte. O que devemos entender é que quando eu e você tomamos banho, se sairmos descalço na rua, vamos melar os pés. O que é necessário? Lavar o pé novamente. Não precisa lavar o corpo inteiro porque pisou na terra, é só lavar o pé. O banho de Jesus em nós não é necessário, e não temos a capacidade de sermos lavados novamente, porque o banho de Jesus não tem prazo de validade.
O lavar de Cristo é completo, é 100%. Não tem outro sacrifício, não é necessário outro banho para que nos limpe novamente, porque o banho de Cristo, sendo justificado nele, santificado nele, separado nele, é e sempre será suficiente. Só que, quando Jesus fala que quer lavar os pés, Ele está ensinando assim: vocês são justificados, vocês são santos, vocês são separados em mim, só que vocês andam num mundo que jaz no maligno. Vocês sujarão os pés, vocês se contaminarão. Então é necessário que vocês se purifiquem. O que Jesus está ensinando é que não é o fato de ser crente que não iremos pecar, não é fato de sermos salvos que não iremos errar, mas é apesar de ser salvo, iremos errar, e nele novamente seremos purificados diariamente. A única vez que o verbo lowo aparece de novo na Bíblia é Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando Jesus nos lavou de forma completa dos nossos pecados, não é necessário outra lavagem para lavar os pecados, só é necessário a purificação diária pelo seu sangue. Interessante é que o sacrifício no Antigo Testamento feito pelo sacerdote não era suficiente para apagar os pecados, não era suficiente para nos limpar dos pecados. O sacrifício do Antigo Testamento era mais ou menos assim: varrer a casa inteira e jogar a sujeira debaixo do tapete. A casa continua suja, mas aos nossos olhos está limpa. E o sacrifício de Cristo é limpar a casa inteira, deixar limpa, brilhando. É levantar o tapete e não ter sujeira, é arrastar o sofá e não ter sujeira, é arrastar o móvel e não ter poeira embaixo. Esse é o exemplo do sacrifício do sacerdote no Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 17, me permita ler. Diz assim: na qual vontade temos sido santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas alianças, as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e iniquidades. O que o escritor aos Hebreus está falando é que quando Jesus morreu por mim e por você, e quando nós confessamos que Ele era o nosso Senhor e Salvador, o velho se fez novo. Os pecados que um dia cometemos, os pecados que um dia você cometeu, para de relembrar, porque Deus não se lembra mais. O sacrifício de Cristo na cruz te lavou, te remiu, te justificou e jogou tudo que você foi um dia no mar do esquecimento. Em vez de lembrar o pecado, glorifica. É muito comum
ficarmos lembrando do nosso passado. Eu fui, eu fiz, eu falei. Antes de eu converter, eu fiz isso, eu fui para tal lugar, eu pulei carnaval. Para! O próprio Deus pegou os seus pecados e as iniquidades e não se lembra mais. E a gente fica fazendo o favor de ficar lembrando. Em vez de abrir a boca para falar de passado e de pecado, abre a boca para falar de Deus. Abre a boca para ser grato. Obrigado pela nova criatura que eu sou. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Gratidão. E não lembrança de quem eu fui um dia. Porque quem fomos um dia é uma imagem distorcida daquilo que Deus planejou que fôssemos. E o que Deus planeja e fez é que eu e você sejamos imagem e semelhança dele, santo, justificado e separado nele. Último ponto, quase concluindo. A última lição de Jesus é sobre a verdadeira natureza da felicidade do cristão. João capítulo 13, versículo 12 a 17, diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vocês entenderam? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus está dizendo que se aprendermos a servir ao próximo como ele serviu, alcançaremos as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa muito, muito, mas muito feliz. Só que no entendimento humano, para ser feliz é ser servido, é exercer poder sobre as pessoas. Só que no reino, ser feliz e alcançar o título de bem-aventurado é servir mais. O mundo pergunta quantas pessoas te servem, e Deus te pergunta quantas pessoas você já serviu. O mundo diz assim: eu tenho tantas pessoas debaixo da minha autoridade. Deus pergunta: a quantas pessoas debaixo da tua autoridade você já serviu? Que não adianta ter poder sobre a pessoa se não tem capacidade de servi-la. O que é ter poder sobre as pessoas se não entende o que é ser discípulo de Cristo? É um poder momentâneo, mas as bem-aventuranças nos alcançam se aprendermos a servir ao próximo. A grandeza de Deus, a grandeza no reino de Deus, não é ser servido, e eu vou falar novamente, é servir. Tem muita gente no pedestal e pouca gente se inclinando com a bacia e o pano na mão para lavar os pés. Tem muita gente querendo ser e pouca gente querendo servir.
Ei, vamos aprender a descer, porque quanto mais a gente desce, mais Deus é glorificado em nossas vidas. Ser bem-aventurado não é ser feliz o tempo inteiro. Ser bem-aventurado não é ficar sem passar por lutas. Ser bem-aventurado não é ter vida perfeita. Ser bem-aventurado é, apesar da tristeza, apesar das lutas, apesar dos embates, eu sei que eu sou instrumento do amor de Deus ao próximo. Não queira ter a vida perfeita, queira ser bem-aventurado em Jesus. Jesus deixou a glória, deixou os céus, deixou os anjos, deixou o seu trono, Ele deixou tudo para servir. Ele deixou tudo para ensinar que ser bem-aventurado não é estar sentado no trono. Ser bem-aventurado é servir ao próximo. Jesus abriu mão de tudo e eu e você queremos ficar segurando tudo em nossos braços limitados. Abre mão do orgulho, abre mão da vaidade, abre mão do eu sou e se torna discípulo, se torna seguidor, se torna alguém que glorifica a Deus com a vida e com os atos. Porque, irmãos, vida cristã, aqui é Jones falando, com o que eu aprendi com a palavra. Vida cristã sem servir, vida cristã sem fazer obras, vida cristã só de boca, para mim não significa nada. Eu sou crente, mas fica igual, se comportando igual o povo no tempo de Israel, crucifica, apedreja, mata, leproso, imundo, sai. Enquanto os religiosos ficam dizendo sai, apedreja, Jesus fala: vem que eu janto na tua casa hoje, vem que eu vou dormir contigo, vem que eu vou comer contigo, vem, eu sou sujo, não, vem que eu sou limpo o suficiente para te limpar. Ei, quem se comportar como esses religiosos vai parecer aquele povo que diz assim: Bartimeu, cala a boca. Mas depois Jesus diz assim: ei, vocês que mandaram calar a boca, traz ele para mim. No fim, ou você serve, ou serve. Então, irmãos, em vez de servir à força, serve por amor. Tiago capítulo 1, versículo 22. Eu amo Tiago. Diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O que Tiago está dizendo é: não adianta ficar sentado ouvindo, se quando sair do portão não aplicar nada do que a palavra de Deus manda. Vai ser como uma pessoa que se olha no espelho e esquece do próprio rosto. Vida cristã, ser discípulo de Cristo, ser seguidor de Cristo, implica em fazer, em aplicar,
em colocar a obra em prática e não somente ser ouvinte da palavra. Se coloque de pé, por favor. Irmãos, Satanás conhece a verdade. Satanás conhece a verdade. Só que ele não tem disposição para obedecê-la. Conhecimento sem prática descreve o caráter de Satanás. Conhecimento da verdade sem prática descreve o caráter de Satanás. Ei, conhecer a palavra e não aplicá-la é se tornar semelhante ao caráter de Satanás. Então, com todo o amor do mundo, que possamos aprender a servir, que possamos aprender a viver a vida cristã de fato, que possamos aprender de fato a ouvir a palavra e praticá-la, para que, como diz em Mateus capítulo 5, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Curve sua cabeça. Senhor Deus Pai que está dos céus, estamos, Senhor, diante de Ti para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, Pai. Declarar que Tu és o nosso Deus, declarar que Tu és o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos. Somos gratos pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui diante de Ti, reunidos como Tua noiva no templo, para glorificar o Teu nome. E sermos gratos, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, que tivemos de ouvir a Tua palavra. Senhor, nos permita Te pedir, nos capacita, Pai, nos dá discernimento para compreender sobre o Teu amor, nos dá discernimento para não nos tornarmos um Judas, mas sondarmos os nossos corações diariamente. Nos capacita, Pai, para não sermos orgulhosos, mas para sermos humildes. Nos capacita, Pai, para compreender que devemos servir, que devemos entregar o nosso melhor ao próximo, assim como o Senhor fez por nós. Nos capacita, Pai, porque em Ti queremos alcançar as bem-aventuranças e em Ti sermos felizes. Assim Te agradecemos em Teu nome. Amém.